Queridos, vamos refletir rapidinho numa porção da Palavra de Deus, juntos. Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 5. Nós vamos ler do 1 ao 16, uma palavra... Obrigada, João. Uma palavra muito importante para nós, palavras de Jesus, palavras que Jesus escolheu direcionar aos seus discípulos, e é nelas que nós vamos refletir nessa noite. Amém? Mateus 5, do 1 ao 16. Vendo as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e, assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Nós sabemos que, nesse momento do ano, nós costumamos fazer aquele balanço, né? Acho que todo mundo, quando vai chegando no final do ano, a gente vai colocando na balança as coisas que a gente colocou no nosso plano anual, no nosso plano, nosso projeto de vida, as nossas realizações de 2023. A gente já vai colocando ali uma lista de promessas para 2024. E, normalmente, a gente olha com muita gratidão pelo que passou. Acontece que, muitas vezes, a despeito dessa gratidão que a gente tem, nós somos impelidos pelo mundo a sempre buscar algo mais. É como se houvesse uma constante busca pela felicidade, uma perspectiva de futuro, sempre esperando mais satisfação. E, às vezes, a gente, sem perceber, está imitando o padrão do mundo. Porque até as propagandas que a gente ouve, até quando você vai em qualquer lugar, eles estão dizendo, para o ano que vem você precisa disso. Para o ano que vem você precisa daquilo. Não é possível que você ainda não conquistou isso. Não é possível que você ainda não tem aquilo. E está tudo bem fazer planos. A Bíblia diz para a gente fazer planos, né? Então, nós precisamos, sim, fazer planos. Mas a Bíblia também diz que a resposta vem do Senhor. Isso significa que todos os nossos planos precisam estar passando pelo filtro das motivações do Evangelho. Vou falar de novo. Os nossos planos precisam passar pelo filtro das motivações que o Evangelho nos ensina a ter. Porque, senão, nós vamos fazer planos egoístas e planos hedonistas que nunca vão nos fazer chegar em lugar nenhum.
E aí, quando a gente olha para essa passagem, quando a gente analisa esse texto aqui, Jesus chama os discípulos, ou seja, ele chama as pessoas que já pertencem a ele, ele chama os fiéis, ele chama as pessoas que confiam nele, e está dizendo para essas pessoas que elas já são abençoadas. Ele não chama essas pessoas para dizer assim, vocês, se fizerem isso, ou se fizerem... Não, ele está dizendo assim, felizes são, bem-aventurados são, benditos são. Não é benditos serão. E o meu convite para você, nessa noite, é esse. Comece a olhar na perspectiva do que você já é em Cristo. Porque senão, passa de 2023 para 2024 e você continua insatisfeito. Passa para 2025 e você continua insatisfeito. E você continua gastando todos os seus esforços e todo o seu suor tentando conquistar coisas dessa terra que não vão te levar para lugar algum. Então eu queria já que você começasse essa última noite do ano pensando assim, eu já sou abençoado, eu já sou bendito, e eu tenho muitos motivos para agradecer a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é, e por quem Ele me faz ser na presença dEle, amém? Felizes são os pobres de espírito. Quais são os pobres de espírito? São aquelas pessoas que não sabem quem são? Não. Os pobres de espírito são aqueles que têm a consciência da sua condição humana. Eles sabem da sua total dependência de Deus. A minha pergunta para você hoje é, você depende totalmente de Deus? Ou até o dia de hoje você caminhou de acordo com as suas próprias forças? Porque quando você coloca lá num plano que você vai trabalhar mais para conquistar mais, o que você está dizendo é, eu com as minhas próprias forças e com o suor do meu trabalho vou conquistar coisas. Mas quando eu entendo que eu dependo totalmente de Deus, eu entendo que tudo o que eu necessito eu já tenho. E eu caminho trabalhando em liberdade na perspectiva de que o meu trabalho vai acrescentar na vida do outro, porque eu não trabalho para mim. Porque a minha perspectiva de trabalho muda quando eu entendo princípios do reino. A minha oração muda quando eu entendo princípios do reino. A minha maneira de organizar as minhas finanças muda quando eu entendo que o meu trabalho é para ser fruto de generosidade na vida de quem está perto de mim. Felizes são os que choram. Como assim, Jesus? Felizes são os que choram, porque no mundo está falando que felizes são os que sorriem o tempo todo. E eu queria te dizer, não é isso que Jesus disse. Ele diz assim, felizes são os que choram, ou seja, felizes são os que sofrem. Por quê? Porque passam por dificuldades. Sabe por quê? Porque os que passam por dificuldades vão conhecer o Senhor completamente. Só quem passa por dor conhece o consolo. Só quem passa por um luto recebe o conforto. Só quem sofre conhece de verdade a alegria que vem do céu, que não pode vir de lugar outro. Felizes são os mansos, ou seja, os humildes. São aqueles que não se ofendem com as pessoas porque elas sabem exatamente o que elas são. Quantas vezes nesse ano você se ofendeu? Eu queria te dizer, coloca como meta para o ano que vem, não se ofender. Como assim, Yoná? Porque quem sabe quem é, não se ofende com palavras mentirosas. Porque pode ser que durante esse ano você tenha ouvido palavras que você nunca gostaria de ter ouvido. Porque você foi julgado de maneiras que você não gostaria de ser julgado. E eu queria te dizer, continue sendo manso, continue sendo humilde, confiando no teu
Pai, porque é Ele que diz o teu nome, é Ele que diz quem você é. Felizes os que têm fome e sede de justiça. E aqui não está falando que quem tem fome e sede de justiça são aquelas pessoas que brigam para fazer o que é certo para elas, ou brigam pelos seus próprios direitos, não. É aquele que tem fome e sede da justiça que nos resgatou. Porque a justiça foi estabelecida em Cristo. Nós merecíamos o castigo, nós merecíamos toda a culpa, mas a culpa foi tirada de nós. E por causa disso, nós fomos totalmente justificados. Os que têm fome e sede de justiça não estão preocupados em provar que estão certos. Os que têm fome e sede de justiça são aqueles que lutam para que a justiça de Deus seja estabelecida através da salvação. Felizes são os misericordiosos, ou seja, aqueles que agem com amor. Quantas vezes você, durante esse ano, recebeu amor? Quantas vezes nesse ano você recebeu generosidade de Deus? Quantas vezes durante esse ano você se sentiu constrangido por um cuidado de Deus? Eu queria te dizer, felizes são aqueles que também agem dessa maneira, porque eles alcançam misericórdia do Pai. Felizes são aqueles de puro coração, ou seja, felizes são aqueles que têm consciência de que foram lavados pelo sangue de Cristo. E eles andam de acordo com essa verdade. A Bíblia diz que eles verão a Deus, os puros de coração. Eu queria te fazer uma proposta nessa noite, para que você entenda completamente a salvação que você recebeu e não caminhe em culpa. Sabe quem é aquele puro de coração? Aquele que entendeu que em Cristo nasceu de novo e desfruta todas as bênçãos espirituais, porque se entende como justificado pelo Senhor. Aquelas pessoas que estão vivendo um processo de santificação. Tome posse dessa palavra, está garantido, foi garantido pela cruz. E nós precisamos caminhar de acordo com essa verdade. Felizes são, ou benditos são, ou bem-aventurados são os pacificadores. Quem são os pacificadores? São aquelas pessoas que promovem a paz? Sim, mas não só isso. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do reino. E os embaixadores do reino são aqueles que promovem a paz entre os homens, mas a paz entre Deus e os homens. Quer dizer, você é pacificador quando você prega o evangelho para uma pessoa e essa pessoa volta a ter paz com Deus. Olha que coisa poderosa. Nós somos benditos por isso. Nós somos aqueles agentes de reconciliação entre Deus e os homens. E a Bíblia diz que esses serão chamados filhos de Deus. E eu vou repetir, eu não estou dizendo aqui que isso são coisas que você ainda tem que fazer, não. São coisas que já estão garantidas para você. Felizes são os que são perseguidos por causa da justiça. Felizes são aqueles que são insultados por causa do nome, por causa da causa de Cristo. Eu queria dizer para vocês, vocês já são benditos. Nós somos benditos. E eu queria te convidar a encher o teu coração de gratidão hoje, por ser chamado bendito. Mas no final de todo esse texto, Jesus vai dizer que nós somos sal e luz. Enquanto eu estava lendo isso, durante essa semana, essa palavra ficou guardada no meu coração. E eu fiquei pensando nisso, meu Deus, se eu sou sal da terra e luz do mundo, significa que eu não estou desse mundo para tirar, para extrair coisas desse mundo, mas eu estou nesse mundo para doar. E nós estamos nesse mês de generosidade, falando sobre a série de generosidade, e eu queria que vocês se firmassem nessa palavra. O sal, quais são as propriedades do sal? O sal tempera uma boa comida, mas o sal também é conservante. O sal também é um desinfetante.
E a Bíblia diz que Jesus falou também nessa mesma passagem, está lá em Marcos 9:50, diz assim: tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. É o sal que tempera as relações. É o sal que protege de deterioração. É o sal que preserva a paz. E eu queria te dizer, foi para isso que você foi chamado. E a luz todo mundo já sabe. A luz ilumina. A luz mostra o caminho. A luz guia no caminho. A luz define propósito. E quando a gente ouve Jesus dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo, existe um convite. O mundo não pode ser o teu parâmetro. As coisas que o mundo diz que você tem que fazer não são parâmetros para a tua vida. O que o mundo está dizendo que você tem que ter não é o parâmetro para a tua vida. Quando nós somos chamados luz do mundo, significa que o parâmetro somos nós. E eu queria te convidar para, nesse ano de 2024, tomar posse dessa palavra, para que você seja parâmetro. Quem tem luz não precisa de holofote. Quem tem luz não precisa de likes. Quem tem luz não precisa de plateia. Quem tem luz não precisa de altar para subir. Quem tem a luz de Cristo pode estar no menor degrau, sendo servo dos outros, mas brilhando uma luz que o mundo não conhece. Então, a hora que você for escrever os seus sonhos aí, tenha liberdade. Escreva, mas faça apenas uma pergunta. Esses sonhos que eu estou escrevendo aqui glorificam a Deus? Esse meu pedido é para a glória de Deus ou é para a minha? Porque eu sei que Deus gera sonhos no nosso coração, mas os sonhos que Ele gera no nosso coração são sonhos que vão servir para a glória de Deus e não para a nossa. Então, tomem posse dessa palavra. Você é sal e você é luz. E é assim que o Senhor espera que você caminhe em 2024. Amém? Em nome de Jesus.